Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai falar as melhores questões do ano de 2015, certo? Da prova aí para o Corpo de Engenheiros da Marinha. Então, eu separei aqui as questões que eu julgo serem as melhores, né? Que se você tiver com pouco tempo para estudar, você revisar sobre elas, tá? Uma dessas questões aqui é a questão 9. Eu vou fazer a solução analítica, tá? Tipo que serve para você aplicar em qualquer outro tipo de problema, beleza? Tem a solução mais simples que vocês podem achar na internet, mas eu quero mostrar uma solução diferente, tá? Que é a solução analítica, a solução mais geral possível, para que se um dia em qualquer tipo de prova aparecer um problema sobre alinhamento, saber resolver, beleza? E é só isso. A questão 14 também, muito importante aí para quem presta concurso militar, até mesmo quem vai fazer concurso de mestrado em física, isso aqui é bem recorrente. Enfim, vamos começar as questões aqui, tá? Começar aqui pela questão 6, tá? Uma questãozinha de cálculo numérico, beleza? Então, vamos começar as soluções aqui. Vamos lá. Questão 6 diz o seguinte: aplicando o método de Euler explícito com passo h igual a 0,1 ao problema y' igual a y², com y0 igual a 1, qual a aproximação encontrada para y de 0,2? Então, pessoal, o método de Euler, ele simplesmente tá? Ela é uma aproximação, né, que utiliza a expansão de Taylor, tá? Na primeira ordem, beleza? Então, o que você faz? Você pega a expansão de Taylor, né? Expande, só que só vai até a primeira ordem, certo? Então, enfim, ficaria mais ou menos assim, ó. Y, né? De um certo x0, né? Mais h. Você vai fazer a expansão em torno de x0. Isso aqui vai ser igual a y0 mais y', né? Vezes h. Beleza? E como é um passo simples, né? Você tem que ir fazendo, enfim, de passo em passo, né? Até achar o que você quer. Beleza? Então, enfim, vamos aplicar aqui o passo uma vez, então, né? Vamos aplicar aqui o passo uma vez. Então, y, né? Vamos pegar aqui o x igual a 0, né? Então, 0 mais o passo que ele deu de 0,1, né? Isso vai ser igual a y0, y de 0 ele falou que é 1, então 1 mais y', né? Y' de 0, cadê? Bom, y' de 0 vai ser o y de 0 ao quadrado. Bom, y de 0 é 1, 1 ao quadrado dá 1. Então isso aqui vai dar só h, só que o h é 0,1. Então aqui deu 0,1. Portanto, a gente chega aqui o y de 0,1 é igual a 1,1. Vamos aplicar agora, de novo, o passo, né? Só que partindo do y de 0,1. Então vamos lá. Y de 0,1 mais 0,1, né? Obviamente isso aqui dá 0,2. Isso aqui vai ser igual ao y de 0,1 agora, né? Que vai dar 1,1. Mais y' de 1,1 ao quadrado. Y' de 1,1 ao quadrado. Beleza? Então, como é que vai ficar isso daqui agora, né? A gente vai pegar, bom, y' é igual a y ao quadrado. A gente já viu que esse y de 0,1, ele é 1,1. 1,1 ao quadrado dá 1,21. Então, 1,21 vezes o passo, que é 0,1, né? Somando isso daqui, a gente vai ter 1,221, que dá a alternativa C. Beleza?
A questão 6 era só isso, é só para a gente revisar, tá? Que se apareceu método de Euler, tá? Se apareceu método de Euler na sua prova, basta você fazer uma expansão em séries de Taylor até a primeira ordem, beleza? Até a primeira ordem. Enfim, bora para a segunda questão. A segunda questão é uma questãozinha assim, cinemática, simples. Você pode fazer por qualquer jogadinha aí de matemática que você conheça, tá? Mas aqui eu quero fazer do método mais analítico possível, porque esse problema do alinhamento, né, de partículas, enfim, aí no espaço, ele é muito mais geral, tá? Então vamos ler aqui. Um ponto material, P1 de massa mzinho, percorre a circunferência de centro na origem raio 1, no sentido anti-horário com velocidade angular 2ômega. E no instante t0 igual a 0, está na posição 0,1. Nesse mesmo instante, um ponto material P2 de massa mzinho está na posição 0,2, né? 0,2. Percorrendo a circunferência de centro na origem raio 2 no sentido horário com velocidade angular constante ômega. No primeiro instante t positivo, né, t maior que 0, em que os pontos P1 e P2 estiverem alinhados com a origem, o ângulo entre o eixo OY e o segmento OP2 será. Então vamos lá. Vamos desenhar esquematicamente o que está acontecendo aqui, tá? Está acontecendo algo mais ou menos assim, ó. Está acontecendo algo mais ou menos assim, tá? De azul é a circunferência de raio 2 e de verde é a circunferência de raio 1, tá? Então, B está aqui, né? O segundo ponto que ele mostra, né? E o outro pontinho está aqui, beleza? O primeiro passo é você buscar parametrizar, né, a trajetória desses corpos, beleza? Bom, em coordenadas polares, né, fica fácil, né? Você parametriza em termos de R e θ, né? Mas para a gente manter uma condição de alinhamento no sentido mais geral possível, vamos brincar de coordenadas cartesianas, né? Em coordenadas cartesianas, como é que ficaria aqui a trajetória do nosso primeiro ponto, né? A de t. Ficaria como? Ficaria, no lugar do x, eu vou colocar r cosseno de θ. Não é isso? Ah, não. Eu vou colocar r seno de θ. Por quê? Porque percebe que eles estão partindo, né? Eles não estão partindo do θ igual a 0, né? Eles estão partindo do θ igual a 90 graus. θ igual a π sobre 2, né? Então, a gente vai parametrizar primeiro com o seno, depois com o cosseno, né? Então, no lugar do x, eu vou colocar r seno de θ. Beleza? No lugar do x, eu vou colocar r seno de θ. R vale 1, né? Então, seno de θ, só que aqui a gente está parametrizando em função de t, né? Para a gente colocar o parâmetro tempo. Então, vou colocar t aqui, né? Só que eu vou fazer melhor, eu vou colocar 2t aqui. Por quê? Porque eu já sei que a velocidade angular dessa partícula é o dobro da outra, né? Então faz mais sentido eu colocar seno de t na outra e seno de 2t nessa, já que essa aqui, né, percorre o círculo 2 vezes mais rápida do que a outra. Então aqui eu vou colocar 2t. Seno de 2t, cosseno de 2t. Beleza? Para a nossa outra partícula, para a nossa partícula B, vou fazer a mesma coisa. Beleza? Então aqui vai ficar como? Eu vou colocar o 2 para fora, né? 2 é o valor numérico do raio. Então aqui vai ficar o seno de menos t, né? Já que ele percorre no sentido horário. Seno de menos t. E o cosseno de menos t, que é a mesma coisa que o cosseno de t mesmo. Beleza? Vocês perceberam o que eu fiz aqui? Aqui eu coloquei 2t porque ele falou, né, que a velocidade angular da primeira partículazinha é o dobro da outra partícula, certo? Enfim.
Foi só isso que eu fiz. Beleza. E agora? Agora seria bom eu achar qual o tempo, né? Qual o tempo maior do que zero que me diz quando é que essas aqui vão estar alinhadas de novo, né? Ora, basta que, né, esse parâmetro novo t aqui, né, seja t de tal forma que ele satisfaça a equação de alguma reta, né? Então vamos escrever aqui o coeficiente angular da reta, tá? Que passa por A e por B. O coeficiente angular da reta que passa por A e B em um tempo genérico t é simplesmente a variação de y pela variação de x, né? Então vai ser o cosseno de 2t menos 2 vezes o cosseno de t, né? Tudo isso aqui dividido pelo seno de 2t menos, só que percebe que o seno de menos t é a mesma coisa que menos o seno de t. Então, menos com menos aqui vai ficar mais 2 vezes o seno de t, né? Só que repara que ao mesmo tempo que esses pontos estão alinhados, né, eles também estão alinhados com a origem. Então, eu vou fazer agora uma reta que passa pela origem e pelo ponto A, né? Então, vai ficar simplesmente cosseno de 2t dividido pelo seno de 2t. Vocês perceberam o que eu fiz? Eu escrevi simplesmente o coeficiente angular da equação da reta, que passa por A e por B, só que o enunciado ele falou que A e B estão alinhados com a origem, então eu escrevi a equação de uma reta que passa pela origem e pelo ponto A. Beleza? Que fazendo essa igualdade, né, eu também garanto que essa reta que passa pelo ponto A, obviamente, também vai passar pelo ponto B, já que esse coeficiente angular que passa por A e por B é igual ao coeficiente angular que passa pela origem por A. Enfim, vamos desenvolver agora essa igualdade aqui. Vamos fazer de cabeça aqui? Vamos lá. Do lado esquerdo vai ficar seno de 2t com cosseno de t. E do outro lado também vai aparecer um seno de 2t e cosseno de t, então vai cortar. Beleza? Agora, do lado esquerdo de novo, vai aparecer menos 2 vezes o cosseno t vezes o seno de 2t. E do outro lado vai aparecer 2 vezes o seno t vezes o cosseno de 2t. Beleza? Então vai ficar mais ou menos assim. A gente vai poder cortar o 2 com o 2, né? Já que, enfim. Então vai ficar menos seno de 2t vezes o cosseno de t. Isso daqui é igual ao cosseno de 2t vezes o seno de t. Beleza? Passa esse cosseno de 2t dividindo e passa esse cosseno de t dividindo também para o outro lado. A gente vai encontrar o seguinte. A gente vai encontrar que menos a tangente de 2t é igual a tangente de t. Ora, a tangente do arco duplo é simples, né? Então a gente vai ter o quê? A gente vai ter que menos a tangente do arco duplo é simplesmente 2 vezes a tangente de t. Opa, tangente de t. Isso aqui dividido por 1 menos a tangente ao quadrado de t. Isso daqui é igual a tangente de t. E agora vamos achar as soluções dessa equação, né? Bom, o desavisado já cortava tangente de t com tangente de t, né? Só que para a gente dividir ambos os lados da equação por um termo, a gente tem que garantir que esse termo é diferente de zero, certo? Então vamos checar se tangente de t igual a zero é a solução? É, né? Se tangente de t for igual a zero, esse termo vai ser zero, esse termo vai ser zero. Então, a gente já percebe aqui que tangente de t igual a zero é uma solução.
né? Beleza, então, garantido agora que a gente vai dividir tangente de t de tal forma que tangente de t é diferente de zero, vamos cortar aqui, né? Já que a gente já vamos garantir que vai ser diferente de zero aqui, para não dispersar nenhuma solução, né? Então, a gente vai chegar em quê? Passa esse menos aqui para o denominador, vai ficar tangente ao quadrado menos 1, né? Então, a gente tem que tangente ao quadrado de t. Menos 1 é igual a 2. Passa o menos 1 somando, 2 mais 1 é igual a 3. Beleza? Portanto, a gente tem que a tangente de t é igual a mais ou menos a raiz de 3. Como a gente quer que o nosso t ele seja positivo, a gente pega que a tangente de t é igual a raiz de 3. Portanto, t é igual a quanto? É igual a quanto? Tangente de t é igual a raiz de 3. Portanto, t é igual a 60 graus, né? 60 graus, mas você pode ir girando ainda, né? Então, a solução geral aqui seria π sobre 3 mais, né, o termo aqui, né, 2nπ, para você ficar girando na circunferência à vontade. Aqui não vai ser necessária essa análise. Então, por quê? Porque ele quer o primeiro, né? Ele quer, cadê? Onde é que ele fala aqui? Ele fala o primeiro instante t positivo. Então, vai ser esse aqui mesmo. Beleza? Então, no instante π sobre 3, tá? É quando vai ocorrer isso daí tudo, certo? E, obviamente, né? Quando o seu instante aqui for π sobre 3, fica claro que π sobre 3 vai ser o ângulo, exatamente o ângulo, que o seu segmento vai fazer com o eixo y, né? Mas, se não tiver ficado claro, a gente pode, por exemplo, substituir π sobre 3 aqui na trajetória do B, né? Vai ficar como? B de π sobre 3 vai ficar como? Vamos lá. Vai ficar 2, né, vezes aqui. Bom, o seno de menos π sobre 3 vai ficar menos a raiz de 3 sobre 2. E o cosseno de π sobre 3 vai ficar 1 sobre 2. Não é isso? Bom, então vai ficar mais ou menos assim, né? Uma figura esquemática. Opa! Ah, não, tá certo. Então, esquematicamente a figura vai ficar como aqui? Vai ficar assim. Né? Menos raiz de 3 sobre 2 para cá. Já vou jogar esse 2 para dentro, né? Então vai ficar simplesmente menos raiz de 3 em 1. Então anda para cá, menos raiz de 3 aqui. Sobe 1 aqui, por exemplo. Né? Fecha esse triângulozinho aqui, né? Esse ângulozinho aqui você chama de θ. Daqui para cá vale 1. Daqui para cá vale raiz de 3, né? Portanto, a tangente de θ é raiz de 3 e você chega, enfim, que θ é igual a π sobre 3. Então, você tinha que chegar na sua prova e marcar a alternativa C. Tem métodos muito mais fáceis para resolver essa questão, tá? Isso aqui é só o método geral para você resolver qualquer questão de alinhamento, tá? Enfim, bora para a próxima questão. A próxima questão muito, muito interessante, tá? Para quem viu o assunto na faculdade, então, moleza, viu? É uma questão fácil. Então, vamos lá.
Um fio delgado de distribuição de massa uniforme, tem a forma do gráfico de uma função, com derivada contínua, com f de x positiva para todo x. O comprimento desse fio é π, e o gráfico de f de x, ao ser girado em torno do eixo x, gera uma superfície lateral de área lateral 5. Se o centroide do fio está no ponto xc, yc, o valor da ordenada yc é... Bom, aqui vai uma dica. Se ele falou de superfície, se ele falou de centroide, se ele falou de comprimento, automaticamente tem que vir na sua cabeça, e se você não sabe, você vai ficar sabendo agora, tem que vir na sua cabeça o teorema de Papo, tá? Teorema, tá? Não sei se essa é a pronúncia, tá? Mas se escreve assim, tá? Teorema de Papo, sei lá, não sei. Era grego. Enfim, e qual era o... Papo, cara, ele foi um geômetra, enfim, um matemático, tá? De Alexandria. E na época dele já, velho, ele já bolou um teorema super simples para estudar sólidos de revolução, tá? Aqueles sólidos que você consegue gerar, enfim, quando você pega, sei lá, uma função e gira em torno de algum eixo, tá? Nessa época ele já formulou esse teorema. Então, você, hoje, em 2021, tem que saber, certo? Para fazer a prova do concurso. O que o teorema dele fala? O teorema dele fala o seguinte: fala que a superfície gerada por um sólido de revolução é igual a 2π, tá? Vezes d, onde d é a distância do centroide até o eixo de rotação, tá? Vezes L, onde L é, por exemplo, o comprimento da função do arco que você está girando, certo? Então, cara, nessa prova, quem conhecia esse teorema de Papo matava na hora, certo? Então, basta a gente substituir os dados, né? Ele falou que a superfície é de 5, tá? 2π. A distância, a gente, cadê? Ele girou ao redor do eixo x, né? Bom, então a distância do centroide até o eixo x é simplesmente yc, né? Que é o que ele quer saber. YC. Vezes L. L é o comprimento, né? Do fio aqui, no caso, né? Ele falou que é π. Então, daqui você já matava que YC tem que ser igual a 5 sobre 2π ao quadrado. Teorema fortíssimo. Matou uma questão aqui, quando você lê, você pode ficar sem saber o que fazer, né? Mas, enfim, teorema de Papo muito forte. Isso aqui é para você achar a área, mas você pode achar o volume, tá? O volume vai ser igual a 2π vezes d também, mesmo raciocínio, só que no lugar do L, que é o comprimento, né, da função que você vai girar, você vai colocar A, em que A vai ser, por exemplo, a área, né, embaixo desse gráfico, né, enfim, a integral de f, né, para quando você gira, você gera esse sólido aí. Enfim, teorema de Papo, super forte. Enfim, o vídeo foi esse. Futuramente eu demonstro esse teorema, mas aqui é só para resolver a questão. Então, abraços, até a próxima. Te vejo no próximo vídeo.